Fala, torcedor vascaíno, o Vasco sondou a situação do atacante Pedro Rocha, que hoje joga no Remo, inclusive é destaque da equipe. Sim, aquele Pedro Rocha que passou pelo Flamengo, passou pelo Grêmio e etc. E o Jair, que permaneceu no Vasco por conta do treinador Fernando Diniz. Inclusive o Diniz vai passar agora a avaliar o jogador para ver se ele vai renovar com o Vasco ou não. Lembrando que o contrato do Jair se encerra final desse ano de 2025. E o Bayer Leverkusen vai fazer uma temporada de amistosos aqui no Rio de Janeiro em julho, no mês que vem. E um dos amistosos que pode acontecer é contra o Vasco da Gama. A gente não ganha nem do Operário, vai ganhar do Bayer Leverkusen. Meu Deus do céu. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João. Você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Eu pedi, é claro, para você aí se inscrever aqui no canal, que é muito importante e ajuda pra caramba. Ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. E também deixa seu like, tem muita gente que esquece do botão do like. Clica no like aí que é importante pra caramba. Vamos tentar chegar aí a 40 likes nesse vídeo. Tamo junto? Agora vamos para as informações. A primeira informação é sobre o atacante Pedro Rocha. Aquele Pedro Rocha que passou pelo Flamengo, passou pelo Grêmio e etc. A informação que tem é a seguinte. Vasco fez uma sondagem pelo atacante do Remo. Pedro Rocha, de 30 anos de idade, artilheiro da Série B. O Remo, inclusive, tá bem, né, na Série B, por incrível que pareça. Essa informação foi dada pelo Atenção Vascaínos, ok? E tá aqui, ó. Sondagem. Vasco vai buscar informações sobre o atacante Pedro Rocha, de 30 anos de idade, que está jogando no Remo hoje. O jogador vive boa fase e é o artilheiro da Série B. Com 6 gols, não há nada concreto ou proposta do Vasco ao jogador, apenas um mapeamento para saber a atual situação do atleta, ex-Grêmio e Flamengo. A diretoria do Vasco espera fechar logo a contratação de um novo executivo de futebol. Até agora, depois que o Vasco demitiu Marcelo Santana, o Vasco continua sem um diretor para tentar concretizar algumas contratações. Lembrando que tem algumas janelas de transferência abertas, né? Algumas não, tem a janela de transferência agora do Super Mundial. Mas é 10 dias de janela, é muito pouco tempo. O Vasco sem diretor, creio que não vai conseguir contratar ninguém. Mas mês que vem, em julho, já abre aquela janela ali do meio do ano, que é ali onde o Vasco tem que contratar jogadores. O Vasco precisa reforçar esse elenco, senão vai dar ruim nessa temporada. Então precisa reforçar, querendo ou não. E a informação que tem é que o Vasco fez uma sondagem ao atacante Pedro Rocha. E um fato curioso é essa aqui que o Madruga Vascaíno, Roger Silvério, trouxe pra gente. Pedro Rocha, que é artilheiro da Série B pelo Remo e especulado no Vasco, já foi pedido pelo Fernando Diniz em 2021, quando o Diniz comandava o Santos, né? Na ocasião, na época, o jogador acabou acertando com o Atlético Paranaense, onde foi campeão da Copa Sul-Americana. Vocês lembram disso ou não? Então, talvez o Pedro Rocha aí seja um pedido do Fernando Diniz. Diniz gosta do jogador, por incrível que pareça, né? Pelo que parece, sim. Se pediu o Pedro Rocha na época, quando ele comandava o Santos. Agora, então, o Pedro Rocha tá bem no Remo, né, na Série B. Acho que talvez possa ter um dedo ali do Diniz nessa contratação, ok? Esse pedido, na verdade. Bom, e aí tá aqui, Pedro Rocha, 30 anos de idade, tem passagem por muitos clubes, inclusive, né, Cruzeiro, Diadema, Juventus de São Paulo, Grêmio, Spartak de Moscou, Flamengo, Fortaleza, Atlético Paranaense, Criciúma, Remo, etc, né? Não é um jogador do meu agrado, tá, pessoal? Eu não contrataria. É um jogador que, na minha opinião, é limitado. Por mais que tá indo bem na Série B, mas é a Série B, né? Foi o que eu falei pra vocês. Na Série B, na época do Vasco lá, o Yuri Lara era o pitbull da gente. Hoje, o Yuri Lara não é nem titular no Vasco, nesse elenco que a gente tem hoje, que não é bom. Então, pra você ver, o nível da Série B é muito abaixo do nível da Série A, na minha opinião. Tem bons jogadores? Tem. Mas o Pedro Rocha era um bom jogador, mas acabou que caiu de desempenho de uma época pra cá, né? Tanto que na época ele foi convocado pelo Flamengo, com poder financeiro, contratou o Pedro Rocha na época, o Flamengo, né? Mas não deu certo lá também. E aí com isso foi pro Grêmio, pro Fortaleza, e aí depois agora tá embaixo na carreira, né? Passou pelo Criciúma, cadê, ó? A gente pode dar uma olhada ali, né? Passou pelo Criciúma e agora tá no Remo na Série B. Hoje ele tem 21 jogos, 10 gols e 2 assistências. Números bons, querendo ou não, né? Não vamos negar que o número dele é bom na Série B hoje. Mas não é um jogador que me agrada, na minha opinião, ok?
Outro ponto, pessoal, é sobre o volante Jair. Eu quero a opinião de vocês, inclusive, tá? Sobre o Pedro Rocha. O que vocês acham aí? Acham que pode ser um bom nome ou não? Inclusive, o Pedro Rocha, o fato curioso, é que ele tem contrato com o Remo até o dia 30/11 de 2025. Então, até o final do ano, né? Final desse ano. Né? Então, querendo ou não, ele já pode ser um pré-contrato com qualquer outra equipe. Né? E pode ser o Vasco da Gama. Ele joga aqui também como ponta esquerda, né? A principal posição dele seria ali do lado do, né, na posição do Nuno Moreira. E também joga pelo lado direito, ou segundo atacante, ok? Então, informação importante pra gente saber. Outro ponto é sobre o volante Jair, cara. O Jair é um volante que chegou com muita expectativa na época, né? Até porque foi campeão com o Atlético Mineiro, Copa do Brasil, Brasileirão e etc. E era um baita de um volante, né? Na época. Acabou chegando no Vasco, não foi esse jogador importante pro Vasco, querendo ou não, na minha opinião, o Paulinho Paula foi mais importante do que o Jair naquela época, né? Jogou mais bola do que o Jair, por mais que são características diferentes, mas os dois foram contratados. A gente botou muita fé no Jair. E ele não trouxe futebol todo, a gente não botou fé no Paulinho, e ele trouxe o futebol que agradou a torcida, né? E agora, cara, o Jair, ele passou ano passado a temporada inteira sem jogar, por conta de uma lesão que ele sofreu contra o Flamengo, né, no Campeonato Carioca, querendo ou não, no Maracanã, que foi o LCA, que é, pra mim, uma das piores lesões que um jogador de futebol pode ter, né? Que é o ligamento cruzado anterior, que foi a mesma lesão ali do DVD também, que tá prestes a voltar aí também já em agosto, ok? E a situação do Jair é a seguinte: o Vasco paga um salário muito alto pro Jair, já recebe um salário muito alto por mês, né? E a gente sabe que a situação financeira do clube, do Vasco, hoje, não é boa. É uma situação financeira ali muito apertada. Então o Vasco, ele sempre tá dando um jeitinho de pagar a folha salarial, pagar os jogadores em dia e etc. Tanto que nunca teve problema. Mas, querendo ou não, a folha salarial do Vasco é pesada. E você deixar um Jair, que ano passado não jogou por conta da sua lesão, e que esse ano agora entrou em campo também, não agregou tantas coisas, fez um excelente jogo contra o Melgar. Mas aí, cara, querendo ou não, não foi aquele jogador importante em 2025. Nem ele, nem o Watson, nem o Paulinho também. Os 3 jogadores que voltaram de lesão não voltaram bem, na minha opinião, ok? Então, cara, o Jair é um jogador que pode sonar importante pro Vasco? Pode, ele tem qualidade, é um jogador de qualidade, né? E o Fernando Diniz, inclusive, gosta do Jair. O Fernando Diniz, inclusive, confessou na coletiva que ele pediu a contratação do Jair lá no Fluminense. Então é um jogador que o Diniz gosta, querendo ou não. Então, por isso, com essa permanência do Diniz, com essa chegada do Diniz no Vasco, a permanência do Jair, ele ia sair agora, talvez nessa janela do meio do ano, mas não vai sair por conta do Fernando Diniz. Tá? Por conta do Fernando Diniz, ele não vai sair. E aí agora ele tem contrato com o Vasco até o final do ano, de 2025, e não se sabe se ele vai renovar ou não vai renovar. Se o Vasco vai renovar o contrato com o jogador ou não. Aí o Diniz vai passar a avaliar, tá aqui ó, Jair será avaliado por Fernando Diniz para renovar o contrato. Informação dada aí pela Itatiaia, tá? Informação importante pra gente saber em relação ao volante Jair. Qual é a sua opinião, torcedor? Você acha que o Vasco tem que renovar com o Jair? Já deu de Jair já? E aí, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, que é super importante aqui no nosso canal a sua opinião, beleza? Bom, outra informação que tem é sobre Bayer Leverkusen e Vasco, tá? É isso mesmo, você não tá louco não. Ah, João, Super Mundial? Não, tá? Não é Super Mundial, mas é um amistoso que vai ter. Querendo ou não, aconteceu um amistoso contra um time alemão, né? Com um time alemão contra um time brasileiro, que foi o RB Leipzig contra o Santos, né? Do Neymar. Aconteceu esse amistoso aí recentemente, o RB Leipzig venceu de 3-1. E aí, cara, o Bayer Leverkusen vai fazer pode enfrentar o Vasco em um amistoso aqui no Rio de Janeiro. Isso mesmo, tá? Vasco e Bayer Leverkusen devem se enfrentar no Rio de Janeiro. O clube alemão vem ao Rio de Janeiro para uma série de 2 amistosos. Com o retorno dos clubes cariocas da Copa do Mundo de Clubes, o Vasco seria a primeira opção, por estar fazendo uma intertemporada. O Vasco leva vantagem sobre clubes alemães ao longo da sua história. Foram 11 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Então tá aqui, ó, o Bayer Leverkusen postou isso nas suas redes sociais. Tá aqui, ó, dia 14 até dia 24 de julho, 2025, Rio de Janeiro. Esquenta, né? Colocou ali também, Bayer 04, né? Bayer Leverkusen Brasil Tour. É o clube que foi campeão da Bundesliga, né? Na temporada passada, se eu não me engano. Enfim,
complicado. O Vasco não ganha nem do Operário. Vai jogar contra o Bayer Leverkusen. Eu esperava que a gente esse mês aí agora, né, que vai vir agora, a gente vai ver os nossos rivais tomando porrada dos europeus. Botafogo e PSG, campeão da Champions contra o campeão ali da Libertadores passada. Já você imagina o que vai acontecer, né? O PSG ganhou de 5-0 do Inter de Milão. Você imagina o que não vai fazer com o Botafogo, coitado. Fluminense e Bayer Leverkusen. O Fluminense jogando com o Paulo Baia, né, jogando contra o Bayer Leverkusen, né? Tem ali também o Flamengo contra o Chelsea. O Flamengo tem um bom time, mas é o Chelsea, né? Querendo ou não. Por mais que não seja um bom time do Chelsea também não. Enfim, cara, e aí no mês que vem, em julho, o Vasco pode jogar contra o Bayer Leverkusen, cara, campeão alemão. Né, campeão alemão da temporada passada. Então, é complicado. Essa temporada agora o Bayern de Munique ganhou, né? Então a temporada passada foi que o Bayer Leverkusen venceu. Enfim, não vai ter o Xabi Alonso, pelo menos. Xabi Alonso foi para Real Madrid. Não vai ter ele, pelo menos, né? Alguns jogadores também não devem jogar. Por exemplo, o Wirtz, né? Que é um baita jogador, meio-campista do Bayer Leverkusen. Deve ir pro Liverpool. Enfim, gente, é isso o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, ó, se inscreve no canal, que é muito importante, não esquece disso, tá? Amanhã, provavelmente não vai ter live aqui no canal, tá? Por quê? Porque eu já expliquei pra vocês que amanhã é aniversário da minha mãe, e amanhã eu vou ter que almoçar fora, né? E aí eu não vou estar em casa. Então amanhã vai ter 2 vídeos no canal, um às 5 da manhã, e o outro aí de tarde também, durante umas 3 horas da tarde, 2h30, por ali, tá? A gente vai postar outro vídeo aqui no canal. Tamo junto? Então é isso, gente. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Que papai te abençoe todos vocês. Essa sexta-feira também, depende do horário que você está assistindo. Tenha um bom dia, tenha uma boa noite, uma boa tarde, seja o que for. Tamo junto? Abraço a todos. Surgindo mais novidade, a gente tá aí de volta, trazendo vídeo pra vocês. Tamo junto? Amanhã, às 5 da manhã, tem vídeo no canal. E hoje também teve vídeo no canal também. Então, pô, vai lá assistir, né? O vídeo das 7 da manhã que saiu hoje no canal. Vai lá assistir que tá bem maneiro e informações também importantes. Tamo junto, gente. Abraço a todos, fiquem todos com Deus.